Um usuário do PowerPoint 2013 deseja, ao preparar uma apresentação, inserir efeitos de transições entre os slides. Nesse caso, duas das opções de transições que esse usuário pode escolher são: letra A, cor do pincel e dissolver; letra B, dividir e revelar; letra C, cor da linha e vortex; letra D, volante e loops; letra E, elástico e pulso. Bem, pessoal, percebe que ele fala em efeitos de transição, porque dentro do PowerPoint nós temos os efeitos de animação, que são aqueles aplicados nos objetos dos slides, como uma caixa de texto, uma imagem, uma tabela, e nós temos os efeitos de transição, que é o que a questão pede, que são os efeitos aplicados na passagem de um slide para outro. Por exemplo, vamos pegar aqui o meu PowerPoint e eu tenho aqui um determinado slide. Vamos inserir aqui um título nesse slide, vamos colocar aqui, ó, aulas, e aqui um subtítulo, concursos. Tá bom. Vamos inserir um novo slide aqui na minha apresentação, clicando aqui no botão novo slide da guia página inicial. E aqui apareceu então um outro layout de slide. Eu vou inserir aqui livros, só um título qualquer. E aqui ele pede para inserir algum outro elemento, pode ser um texto, pode ser uma imagem. Vamos inserir aqui uma tabela, por exemplo. Se eu escolher aqui, por exemplo, seria uma tabela com quantas linhas e tantas colunas. Então agora eu tenho 2 slides na minha apresentação. Tudo bem até agora? Olha só o que eu quero. Eu vou aplicar aqui um determinado design para alterar o tema desses slides para ficar mais interessante aqui a gente estudar. Então agora apliquei um tema de design no slide 1 e no slide 2. E eu gostaria de aplicar efeitos de transição. Para isso nós temos a guia Transições, e aqui na guia Transições nós vamos encontrar vários efeitos de transição que a gente pode aplicar. Tem efeitos de transição como, por exemplo, dividir, revelar, apagar, piscar, cobrir, esmaecer, cobrir barras. Tem vários efeitos de transição. Vamos escolher aqui um efeito de transição chamado dividir, e vamos aplicar todos os slides. Vamos ver como é que vai ficar essa minha apresentação com esse efeito que eu acabei de aplicar aí. Olha só, esse é o efeito de transição que eu acabei de aplicar, chamado dividir. Mas a gente pode ir alterando os efeitos. Vamos escolher apagar. Vamos ver como é que vai ficar o efeito, então, apagar. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Agora o efeito apagar sendo aplicado na passagem de um slide para outro. Tem mais efeitos. Vamos fazer aqui o efeito empurrão. Vamos ver como é que fica ali o efeito empurrão. Tá aí o efeito chamado empurrão sendo aplicado. Então nós temos realmente uma variedade de efeitos. Aqui eu estou mostrando os mais importantes. Mostrei aqui dividir. Vamos mostrar o revelar. Revelar. E agora vamos mostrar aplicado aí, ó. No revelar vai revelando aos poucos os slides na passagem de um slide para outro. Tá aí mais um efeito que foi aplicado. Vamos aplicar agora o efeito recortar. Recortar. E vamos ver como é que ficou na transição, na passagem de um slide para outro, o efeito chamado recortar. Então a gente vai escolhendo esses efeitos. Vamos escolher aqui também o efeito piscar. Aplicando a todos aqui, como a gente está fazendo, e vamos aplicar. Tá aí o efeito piscar sendo aplicado na passagem de um slide para outro. Bem, pessoal, eu mostrei vários efeitos aqui de transição, mas dentre todos esses, quais vocês perceberam que existe de fato ali como efeitos de transição? O dividir e o revelar, porque ele pede, nesse caso, duas das opções de transições que o usuário pode escolher. Dividir e revelar, a gente fez a escolha. Quer ver? Ó, vamos voltar lá só para lembrar. Aqui eu tinha vários efeitos de transição. Um é chamado de dividir, que eu estou mostrando para vocês aí. O outro é chamado de revelar. Nós temos ele um pouquinho mais adiante aqui, o revelar, que também foi mostrado. Então, dentre todos esses apresentados na letra A, B, C, D e E, aqueles que de fato existem, os dois existem como efeitos de transição, é o dividir e o revelar, aí da letra B de Brasil. Agora, tem que cuidar para não confundir com o que a gente chama de efeitos de animação, porque os efeitos de animação são aqueles aplicados nos objetos dos slides. Por exemplo, se eu selecionar essa caixa de texto aqui que tem aulas, nós podemos clicar na guia Animações, e aí existem vários efeitos de animação. Entre eles tem efeitos de entrada, como por exemplo aqui, ó, vamos escolher um efeito de entrada chamado volante.
Beleza, apliquei aqui um efeito de entrada. Aí eu posso ir adicionando novos efeitos de entrada, mas tem vários outros aqui que eu posso escolher. Por exemplo, aqui tem um efeito de entrada chamado vai e vem. Tá aí um efeito chamado vai e vem. Temos vários outros. Aqui temos, vamos só aplicar mais. Ah não, esse vai e vem é um efeito de ênfase, ó. Mas temos outros, temos vários efeitos de entrada, de ênfase. Temos também efeitos para saída. Vamos escolher aqui um efeito sair. Aí saiu. Temos também efeitos de trajetórias de animação, ó, caminhos de animação. Vamos escolher aqui um caminho que seja loops. E aí percebe que aquela palavra aula fez um loop. Então esses são os efeitos de animação. Os efeitos de animação são os aplicados nos objetos dos slides. E os efeitos de transição são aqueles aplicados na passagem de um slide para outro. Aqui até escolhi um chamado barras como efeito de transição para a gente visualizar como último exemplo. Então é interessante sempre observar ali que existem vários efeitos, tanto de transição, como os efeitos de animação que são aplicados nos objetos dos slides. Voltando para a questão de fato aí, B de Brasil, a resposta correta dessa questão.